Qual é a situação clínica e médica do atacante Ener Valencia? Será que ele preocupa? Será que ele é dúvida para a estreia colorada na Copa do Brasil na próxima quarta-feira diante do Asa de Arapiraca? Em súmula, Anderson Daronco cita dirigente do Inter e do Grêmio. O que teria dito Anderson Daronco nessa súmula? Dirigente do Werder Bremer relata a atual situação do atacante Rafael Borré. Será que essa novela Rafael Borré vai terminar? E será que a outra novela, Thiago Maia, também pode estar chegando ao fim? O dirigente do Flamengo se pronuncia e é isso que eu vou te trazer aqui nesse vídeo de Inter. Antes de avançar nessas pautas coloradas, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o teu like. Vem torcedor comigo, vem torcedor! Bora para esse conteúdo de Inter. O Colorado que após a vitória no clássico, o Grenal por 3-2, o Colorado se representou hoje, todo o elenco colorado se representou para começar a preparação colorada na estreia do Inter na Copa do Brasil, que vai ser na próxima quarta-feira, diante do Asa de Arapiraca lá em Alagoas. E um jogador é dúvida, na verdade mais de um jogador é dúvida. E eu quero começar com o Ener Valencia, ele que jogou descontado, o Clássico Grenal, jogou o primeiro tempo inteiro, um pouco do segundo foi substituído, pois teve uma dividida no aquecimento antes do início da partida, onde ele teve um choque, um embate com o Fabrício Bustos, até foi um minuto antes da partida, foi para o vestiário, foi reavaliado e foi anunciado ali como titular. E no segundo tempo foi substituído, pois aí teve uma dor no tornozelo após o embate com o Fabrício Bustos. Foi avaliado hoje e vai continuar sendo avaliado pelo Departamento Médico e Físico do Internacional. E hoje nos treinamentos, após a apresentação do elenco colorado, o jogador equatoriano ficou apenas na academia. Vai ser reavaliado e é dúvida para a estreia colorada na Copa do Brasil. Se não jogar o Ener Valencia, provavelmente Alário ou até mesmo Luca pode ser opções para o técnico Eduardo Cudê na estreia colorada na Copa do Brasil na primeira fase, na próxima quarta-feira, diante do Asa de Arapiraca. Lembrando que apenas o empate já serve para o Internacional avançar para a segunda fase da competição. Além do Ener Valencia, outro jogador à dúvida, Gabriel Mercado, vem se recuperando aí de uma dor também que ele sente no joelho após a vitória colorada sobre o Novo Hamburgo. Ele teve um embate com o jogador do Novo Hamburgo, onde o atleta do time do Novo Hamburgo cai em cima do joelho do Gabriel Mercado, ele sente, vai para o banco de reservas, coloca um gelo ali para dar uma amenizada na dor, ficou de fora do Clássico Grenal, foi cortado do Clássico Grenal e hoje na representação colorada ele apenas correu em volta do gramado ali, um trotezinho e tal, de tênis, nada demais. E é outro jogador que é dúvida para a estreia colorada na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. O elenco colorado que ainda treina amanhã visando a preparação para essa estreia na Copa do Brasil. Se a gente está falando em Grenal, estamos falando em Campeonato Gaúcho, em Classe Grenal sempre tem polêmica, sempre tem lance polêmico. E uma das coisas que foi muito polêmica no Clássico Grenal foi a arbitragem do Anderson Daronco, uma arbitragem que foi muito ruim, foi muito abaixo do esperado, visto a experiência do Anderson Daronco, deixou de apitar faltas que tinha que apitar, deu cartões invertidos, foi um completo desastre a atuação do Anderson Daronco, na minha visão, na partida. A única coisa que ele conseguiu acertar, né, foi realmente o pênalti sofrido sobre o Alan Patrick, onde o Kahneman derruba o Alan Patrick dentro da área, foi a única coisa que o Anderson Daronco conseguiu acertar. E, em súmula, ele cita dois dirigentes, um do Inter, um do Grêmio. Apareceu na tela aí mais ou menos que disse Anderson Daronco em sua súmula, onde ele cita o Magrão, que no vestiário teria encontrado ali no meio do caminho o Daronco e teria dito algumas palavras que como o Internacional estaria sofrendo com muitas faltas, onde os jogadores do Grêmio estariam batendo muito nos jogadores do Inter e que se ia dar uma ruim, ia dar problema, e isso, essa reclamação que viu o Anderson Daronco como uma reclamação, como uma intimação por parte de um dirigente do Inter, ele coloca em súmula e coloca em súmula também a situação do do vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, que foi o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, que também teria ido tirar a satisfação com o Anderson Daronco sobre a situação de um possível
condicionamento de arbitragem por parte de dirigentes do Internacional, e isso o Anderson Daronco também coloca em súmula. Tanto a reclamação do dirigente do Internacional, o Magrão, como do dirigente por parte do Grêmio, o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, feito aí a contestação de Anderson Daronco em sua súmula, que mais uma vez, na minha opinião, fez uma arbitragem muito ruim e comprometedora em alguns momentos. Quero a tua opinião. Tu acha que a arbitragem de Anderson Daronco foi boa? Foi ruim? Foi média? Foi horrível? Quero a tua opinião aqui. E avançando nessa pauta colorada, o Internacional, além de treinar dentro das 4 linhas nessa preparação, na estreia colorada na Copa do Brasil, nos bastidores as coisas continuam se agitando pelo lado do Internacional. O Inter visa a contratação do Thiago Maia e uma possível chegada de forma antecipada do atacante colombiano Rafael Borré. Bom, a situação do Thiago Maia é uma situação que ainda está em caso indefinido, a gente pode se dizer assim, pois o jogador ainda não desembarcou, não chegou antes da finalização da inscrição no Campeonato Gaúcho, e essa novela deve ir até o dia 7 de março, pelo menos é o que diz o dirigente aí, Marcos Braz, do Flamengo, que em declaração logo após o jogo, a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense, ele deu aí uma declaração onde ele diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, está andando devagarzinho, mas está andando. Tem algumas cláusulas contratuais que o Flamengo se sente confortável em colocar para se assegurar em alguns pontos. E é normal, não estamos pedindo nada demais, são situações de discussão contratual, foi o que diz Marcos Braz aí, dirigente do Flamengo. Ainda complementa dizendo o seguinte, os números já estão praticamente fechados, agora é ter calma para definir isso até o dia 7 de março, então está colocando um prazo que até o dia 7 de março essa situação vai estar definida. Hoje, dia 26, então talvez aí nessa semana, ou talvez já na próxima esteja algo definido. Ainda complementou o Marco Braz com mais um trecho aqui. As coisas estão andando conforme a gente acha que deveria andar. Acho que vai terminar com um final bom para o Thiago Maia, para o Flamengo e também para quem for contratar. Fecha aspas para a fala aí do dirigente do Flamengo, Marcos Braz, em situação onde ele foi indagado sobre o Thiago Maia, que a gente sabe que o Internacional agora trouxe o Fernando, tem o Bruno Gomes, está numa situação um pouco mais confortável nessa situação, está aí deixando o Flamengo se atirar e jogar nos bastidores com desespero, visto que o Inter não tem mais tanta aquela necessidade de trazer um primeiro volante, visto que trouxe o Fernando, tem o Bruno Gomes, mas o técnico Eduardo Cudê é alucinado no Thiago Maia, que é esse jogador, mas o Internacional não vai mudar uma vírgula nos números que apresentou, e o Flamengo vai ter que jogar agora com o Lille da França, o que vai acontecer. Outro também que vai ter que jogar conforme a situação que se tem é os dirigentes do Werder Bremen, Clemens Fritz, diretor esportivo do Werder Bremen, também em declaração nessa semana, nesse fim de semana também trouxe uma situação envolvendo um atacante colombiano, e esse sim já está no Internacional, quer dizer, ele está contratado pelo Internacional, mas ele tem que cumprir um contrato até o meio do ano, onde ele está por empréstimo no Werder Bremen junto ao Eintracht Frankfurt, e inclusive o Werder Bremen entrou em campo nesse fim de semana, empatou em 1-1 com a lanterna do campeonato alemão, e o atacante Rafael Borré praticamente nem entrou em campo, ficou apenas no banco de reserva. Ele, pelo menos, quando ele ficava no banco de reserva, ele até entrava, mas dessa vez ele nem entrou, nem tirou o colete de reservas, e nessa situação, Clemens Fritz foi indagado, onde ele diz o seguinte da situação do atacante Rafael Borré. Abre aspas para Clemens Fritz. Ainda não há uma decisão, sentaremos juntos nos próximos dias e avaliaremos a situação, sempre há prós e contras, temos que pensar nisso como equipe. Fecha aspas para Clemens Fritz, diretor esportivo do Werder Bremen. Parece que essa novela ainda deve ter aí um arrastamento a mais nessa situação. O Werder Bremen que entra em campo no próximo dia 3 aí contra o Hoffenheim, e no próximo domingo contra o Hoffenheim às 1h30 da tarde, então talvez até lá algo já tenha definido, talvez essa semana essa novela pode ter um final, e tomara que seja aí um final feliz para o Colorado, e espera a vinda antecipada o mais rápido possível do Rafael Borré para o Internacional focar um pouco mais nas competições da temporada.
que tu achou da partida da vitória colorada sobre o Grêmio por 3-2? A arbitragem de Anderson Daronco foi ruim ou horrível? O que tu achou dessa declaração do Marcos Braz? Será que o Thiago Maia realmente vai vir para o Internacional? O Colorado vai conseguir uma forma antecipada do atacante Rafael Borré junto ao Werder Bremer? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!